Capítulo 711, Arranjo Verde 1. Lid correu visão da vida ativa. Deve ter acontecido depois que Ondra se livrou das bestas mágicas. É por isso que não foram abertos mais corredores dimensionais. Nosso inimigo deve ter capturado Rainer enquanto estávamos ocupados. Eles não queriam que nos intrometêssemos para ter certeza de que conseguiriam capturá-lo com vida, caramba. Isso significa que não tenho tempo a perder. Se Flória e Quilla também foram capturadas, o Odi pode iniciar o procedimento de troca de corpo a qualquer momento. Lita estava certo e errado ao mesmo tempo. Não tinha sido um plano, como sua paranoia sugeriu a ele. Os Odi simplesmente exploraram a abertura criada no momento em que o grupo se separou. Além disso, eles nunca começariam seus experimentos antes de ter certeza de que nada poderia atrapalhar a primeira oportunidade que tiveram em séculos de andar em Mogar novamente. Inimigo entrando na sua frente. Lito disse quando viu as energias dimensionais se reunindo na frente de seus camaradas. Ondra pensou que Lito queria dizer por trás e tentou se virar, mas Morok sabia melhor e a manteve quieta enquanto invocava o feitiço mago de batalha de nível 5, Deus da Água. Uma armadura completa feita de gelo cobria seu corpo enquanto toda a umidade do ar se condensava em toda a sala em esferas de água que permitiriam a Morok replicar os efeitos de todos os feitiços de água de nível 3 e 4 que conhecia sem a necessidade de lançá-los. Foi o feitiço que, junto com seu olho azul, permitiu que ele derrubasse sozinho um golem de carne com relativa facilidade. Um portal abriu, deixando Gira se juntar a seus convidados. Ele bateu palmas, principalmente para se cumprimentar, por um trabalho bem feito. Uma pena que velhos galeirões nunca sobrevivam a serem transformados em golems. Com um cérebro como o seu, você seria um excelente escravo, ele disse quando uma matriz verde se formou ao redor dele, envolvendo toda a sala. Gira assistiu à luta através de câmeras e pequenos portões dimensionais. Ele sempre foi um grande fã de fossos de gladiadores, e o último show que testemunhou acontecer há séculos atrás. Quanto a você, besta imunda, não importa a forma que você tome. Você não pode se esconder de nós. Morok não tinha interesse em ouvir as divagações de Gira e atacou Odi no momento em que ele apareceu. Ele não se importou com o arranjo verde, nem com o aviso que Lit recebeu dos golems moribundos. Isso vai ser fácil. O filho da puta nem consegue usar magia dimensional. Até agora, eles sempre abriram matrizes, não portais. Morok pensou enquanto comandava metade das esferas de água para congelar seu inimigo, enquanto a outra metade se transformava em pingentes de gelo que disparavam em direção a Gira. O Odi apenas riu dos esforços de Morok e o painel verde piscou por um instante. Todos os ataques de Morok pararam a alguns centímetros de Gira, já que uma força invisível havia impedido até mesmo a energia de se mover mais. Que porra é essa? Morok e Ondra disseram em uníssono. O Ranger ficou pasmo. De repente, ele não conseguia mais sentir o feitiço Deus da Água, mas seus efeitos ainda eram visíveis diante de seus olhos. Bela armadura. Gostaria que fôssemos capazes de tais feitiços. Gira estava absorta nas mudanças dramáticas que o legado de Silverwing havia desencadeado no desenvolvimento de novas formas de magia. Ainda para estar realmente seguro, você deve usá-lo mais apertado, assim. Gira cerrou o punho, e a armadura de gelo se transformou em um dispositivo de tortura que prendeu seu portador e o apunhalou com incontáveis pequenos fragmentos de gelo. Um movimento do pulso do Odi fez com que todos os pingentes de gelo conjurados voassem pela sala, para se livrar da besta e da velha de uma só vez. Agora eu entendo por que os golems me avisaram sobre o arranjo verde e por que Rainer falhou em se defender apesar dos arranjos que Ondra o deixou. Lit pensou enquanto estudava os eventos que se desenrolavam diante de seus olhos. No momento em que o arranjo verde piscou, a assinatura de energia de Morok foi substituída pela de Gira, permitindo-lhe assumir o controle do feitiço de nível 5. Ondra não tinha sentidos místicos, mas anos de experiência em batalha deixaram entender que conjurar um feitiço antes de ter uma ideia clara das habilidades do oponente pode fazer mais mal do que bem.
Ela usou seu amuleto defensivo, que criou uma barreira de energia que parou os pingentes de gelo e os esmagou em pedaços. Primeiros pontos fracos de todas as matrizes, eles não podem ser movidas. Lilith pensou enquanto usava magia espiritual para arrastar seus dois companheiros para fora da sala, sem entrar na formação mágica do Odi. O que é isso? A magia do espírito deveria ser invisível, mas os tentáculos de mana de Lilith eram claros como o dia no momento em que cruzaram o limiar da matriz verde. Uma das muitas razões pelas quais os Odin perderam a guerra foi a vingança das bestas imperadores contra eles. Eles não precisavam do legado de Silverwing para criar feitiços de nível 4 ou 5 e apenas alguns despertos deles poderiam mudar o curso de todas as batalhas. O arranjo verde, também chamado de vontade de Deus, foi a solução que encontraram após incontáveis experimentos e sacrifícios. Para aperfeiçoá-lo, muitos Odin morreram e por causa de suas limitações, ele não poderia ser usado fora de Kula. Gira estava surpresa demais para reagir a tempo, então Lee conseguiu salvar seus companheiros e dissipar a gavinha que pretendia usar para quebrar o pescoço do Odin antes que pudesse ser usado contra ele. Temos que correr agora. Lee disse, não querendo lutar uma batalha perdida. Solos, como diabos ele pode conjurar uma matriz tão rápido? Achei que apenas golems poderiam fazer isso devido ao seu núcleo de poder. Perguntou Lee. Ele estava confiante em matar o Odin apenas com suas habilidades físicas, mas não tinha ideia se a matriz tinha mais de uma habilidade ou o que fazer se um golem entrasse na briga. Há uma pequena conta escondida dentro de sua caixa torácica. Solos respondeu. Essa é a fonte da matriz, mas não explica onde Odin leva a mana para abastecê-la. Essa coisa combina o pior do núcleo de poder de um golem e o hexagrama de asa prateada. Mesmo um desperto usando revigoração teria dificuldade em mantê-lo ativo. Parece que a hipótese de Kila sobre o reator de mana estava correta. Onde está Rainer? Yondra perguntou. Levado. Elkas está morta, Lee disse enquanto Morok se libertava de sua armadura com pura força bruta. Ele estava sangrando de muitos cortes, alguns até mesmo profundos, mas eles não podiam se dar ao luxo de diminuir o ritmo. Yondra cerrou os dentes. Todos os seus planos, todo o seu trabalho árduo para proteger seu amado assistente, na verdade condenou o jovem a um destino pior que a morte. Não adianta fugir. Yondra parou abruptamente. Se não conseguirmos derrotar um único Odin, nunca conseguiremos salvar ninguém. Podemos, mas apenas se derrubarmos o reator de mana primeiro. Lee também parou, mas apenas porque Gira estava mais uma vez na frente deles. Ele havia colocado os golems em posições estratégicas, permitindo-lhe teleportar-se livremente de um ponto a outro, fechando a única rota de fuga que tinham. Capítulo 712, Arranjo Verde 2. Não se preocupe. Este é exatamente o tipo de situação para a qual planejei meu amortecedor. Yondra tirou o pequeno diapasão do bolso, impregnando com seu mana. Vamos, seu bastardo. Eu te desafio a tentar nos roubar nossos feitiços novamente. Lito teria considerado um excelente plano, não fosse o fato de que o inimigo provavelmente teria mana infinita. Mas ela está certa. Se todos os Odin têm uma dessas coisas, devo encontrar uma maneira de neutralizá-la se quiser ter uma chance de salvar Floria e Kila. Ainda temos a vantagem dos números e dos artefatos de Yondra. Vale a tentativa, Lit pensou enquanto desencadeava um pôr do sol final. Gira ativou a matriz vontade de Deus novamente, sequestrando o feitiço de Lit como se fosse apenas um truque de mágica e parando o raio de chamas negras em seus rastros. Lit lutou com toda a sua força de vontade, tentando manter sua assinatura de energia e o controle sobre o feitiço. No entanto, assim como ele temia, não era uma questão de vontade tanto de mana. Gira estava simplesmente inundando o feitiço de Lit com sua própria energia. O pôr do sol final exigia muita mana, então havia um limite para a quantidade de energia que Lit poderia empregar antes de ficar fraco demais para continuar lutando. O amortecedor de Yondra absorveu uma partícula de mana de Gira e analisou sua assinatura de energia, permitindo que ela interrompesse seu controle sobre o feitiço de Lit.
O pôr do sol final retomou seu avanço, mas Gira parecia mais divertida do que assustada. Não importa quanto de sua mana o amortecedor dispersasse, o Odi apenas tinha que injetar mais. Finalmente um verdadeiro desafio que pode colocar à prova os frutos do nosso esforço. Eu elogio seus esforços. Você não é ruim para um bando de macacos sem pelo, Gira disse, mas ninguém entendeu suas palavras. Não está funcionando, temos que ir antes que seja tarde demais. Lit reabasteceu suas reservas com revigoramento, mas sabia que Ondra não conseguiria acompanhar. Porra, não. Ele está quase terminando. Ekdu. Morok voltou à sua forma tirânico usando o olho roxo em seu peito para produzir um pilar negro de energia que suas armas capturaram e amplificaram. Ele não se importava tanto com seu segredo quanto com sua sobrevivência. Morok disparou para frente, passando por Yondra e entrando na formação. O corpo de sua fera imperador foi impulsionado por magia de fusão, permitindo que ele se movesse tão rápido quanto uma flecha. Ele tinha aprendido sua lição. Sem mais feitiços, apenas ataques físicos. Enquanto isso, Yondra estava soando balas. Mesmo que Lit tenha lhe dado um pouco de energia, ela não teve muita mana desde o início. Desativar as matrizes, desbloquear as portas e usar o feitiço de nível 5 prisão vazia só piorou as coisas. Ela precisava de pura força de vontade apenas para se manter de pé. Então, quando Yondra viu o corpo real de Morok, ela nem se mexeu. Um pequeno erro e o feitiço de Lit mataria os dois. Os olhos vermelhos do tirânico inundaram Gira com chamas, mas incontáveis cristais de gelo os interceptaram e os sufocaram até o nada. Graças ao reator de mana, Gira pode fortalecer a primeira magia ao ponto de tornar seus efeitos tão poderosos quanto magia de nível 3. Em tal estado, ele era ainda superior a um desperto. A primeira magia exigiu apenas um pensamento e força de vontade para ser moldada, ela não teve tempo de lançamento. A onda fria desacelerou Morok o suficiente para que Gira tivesse tempo de erguer o dedo indicador direito antes que o tirânico pudesse atingi-lo. Ele emitiu um fluxo de fogo tão condensado que era quase uma sólido. Morok conseguiu erguer suas lâminas no último segundo, desviando o feixe de energia apontado para sua cabeça. O impacto foi tão forte que empurrou o Ranger para trás e dobrou suas lâminas. Mesmo sendo feitos de Orixalcum, sem a energia das trevas correndo por eles teriam sido perfurados junto com seu mestre. Morok praguejou, embainhando e desembainhando suas armas para reparar o dano que haviam sofrido. Gira sorriu, maravilhada com as muitas maravilhas que aguardavam a raça Odi na superfície de Mogar. Tudo parecia pronto para ser tomado. Seu dedo indicador balançou 3 vezes, emitindo o mesmo número de raios de fogo. Os 2 primeiros foram desviados pelas lâminas do tirânico, mas o terceiro encontrou o caminho para seu coração, abrindo um buraco crepitante do tamanho de uma bola de golfe. Morok esparramado no chão em uma poça de seu próprio sangue. Seu corpo estremeceu um pouco antes de ficar imóvel. Yondra mal teve tempo de registrar o que acabara de acontecer, colocando toda a mana que lhe restava em seu amortecedor. O pôr do sol final de Lit era sua única esperança e agora estava a apenas alguns centímetros do rosto do Odi. Gira deu a eles um dos sorrisos mais cruéis que Lit já vira, algo que geralmente aparecia em seu próprio rosto quando ele enganava um inimigo. Um simples aceno da mão do Odi fez o feitiço de nível 5 girar 180 graus, fazendo-o agora apontar contra os 2 humanos. Não há nada melhor do que deixar vermes como você ter um fiapo de esperança. Você luta tanto quando acredita que realmente tem uma chance. Então, quando eu tiro essa esperança, quando sua expressão se transforma em desespero, é o momento que me faz feliz por estar vivo. Mais uma vez, Gira não estava falando com eles, apenas consigo mesmo. Mesmo assim, Yondra não precisava entender a língua Odi para perceber o que estava acontecendo. A situação havia mudado de repente para ser apenas porque ela estava ficando mais fraca. O inimigo os havia enganado o tempo todo, como um gato com um rato. O feixe de energia quase atingiu seu rosto antes de parar novamente, em um último ato de crueldade ociosa.
Alguma última palavra, verme? Mesmo assim, ele não esperou por uma resposta, retomando o ataque no momento em que ele terminou com sua zombaria. Percebendo o que estava para acontecer, Yondra usou a última centelha de mana que lhe restava para desacelerar o feitiço sequestrado por tempo suficiente para mudar sua trajetória e dar a Lith o tempo necessário para recuar. Infelizmente, o pôr do sol final de Lith impulsionado pela mana de Gira foi rápido e poderoso o suficiente para derrubá-los quase ao mesmo tempo. O feitiço abriu um buraco em seu peito, cauterizando ao perfurar Yondra, antes de atingir Lith e engolfá-lo em chamas negras. Gira riu enquanto esperava o corpo de Lith parar de se mover e se aproximou de Yondra. Seu amortecedor havia se quebrado quando o feitiço o atingiu, mas sua varinha ainda estava intacta. Gira não tinha noção de itens dimensionais, então ele procurou tanto ela quanto o Morok, levando embora tudo o que ele pudesse encontrar antes de sumir. No momento em que ele desapareceu, Lith dissipou as chamas negras, agradecendo sua astúcia e a ignorância de Odi sobre feitiços de nível 5. Depois que Lith entendeu as intenções de Gira, ele se lembrou de seu pôr do sol final, usando-o para se proteger do ataque do inimigo. Gira não tinha ideia de que o que ele havia capturado com a ordem da vontade de Deus era apenas uma parte do feitiço, nem que a parte fora da ordem ainda estava sob o controle de Lith. Entre a armadura dos Skinwalker com aumento de mana e suas próprias chamas negras, Gira só conseguiu infligir nele pequenas queimaduras. Primeiro, Lith foi para o lado de Yondra, usando o revigoramento para verificar sua condição e diminuir sua dor. Continua no próximo vídeo.